Bora lá. Vamos falar agora do sistema locomotor. O que é o sistema locomotor? Como o próprio nome diz, sistema locomotor é o sistema que é responsável por realizar a locomoção do nosso corpo. É o sistema que faz o movimento do corpo humano. Você já parou para pensar como é que acontece o nosso movimento? Nosso movimento ele acontece através da ação coordenada de músculos e ossos. O sistema locomotor é dividido em dois: sistema locomotor ativo e sistema locomotor passivo. Como o próprio nome diz, ativo é algo que realiza uma ação, passivo é algo que sofre uma ação. Então, o sistema locomotor ativo é a parte do sistema locomotor que faz a ação. No caso, o sistema locomotor ativo é o sistema muscular, porque os músculos é quem realizam a ação para gerar o nosso movimento. Já o sistema locomotor passivo é o esqueleto, porque os ossos sofrem a ação do músculo e fazem juntamente com eles um sistema de alavancas que realiza o movimento do nosso corpo. Por exemplo, se eu for aqui, se eu quiser fechar meu cotovelo, o que vai acontecer? O meu bíceps, que ele está aqui e vai até a minha ulna, que é o osso do antebraço, o bíceps, quando ele fechar, ele vai puxar meu antebraço, que é o osso aqui, e vai realizar o movimento aqui fechando, ele vai puxando. Então é assim que acontece o movimento do nosso corpo, através da ação coordenada de músculo e osso. No caso, o osso aqui faz uma alavanca e o músculo puxa essa alavanca fechando. Então o sistema locomotor ativo é o muscular, o sistema locomotor passivo é o esquelético. Então a gente vai ver aqui primeiro o passivo, que é o esquelético. Primeiramente, o sistema esquelético ele tem basicamente três funções: sustentação, proteção e locomoção. Ou seja, primeiramente sustentação. Os ossos, por serem a parte rígida do nosso corpo, uma parte dura, eles fazem com que a gente consiga ficar em posição reta, ficar em pé. Porque se a gente tivesse apenas tecido mole, seria muito difícil a gente ficar numa posição ereta. Proteção. Alguns ossos têm a função basicamente de proteger algo. Por exemplo, os ossos do crânio protegem o encéfalo. E os ossos das costelas protegem, por exemplo, o coração e os pulmões, que são órgãos extremamente vitais. Locomoção, como eu acabei de explicar, o sistema esquelético faz parte do locomotor. Ele é o locomotor passivo, então é através do sistema de alavancas criado pelos ossos que o músculo realiza a ação no nosso corpo. O esqueleto da gente é dividido em duas partes: esqueleto axial e esqueleto apendicular. O que significa essa palavra axial? Axial é um adjetivo relativo a eixo. E o que é eixo? Eixo é a parte central de algo. No caso, o esqueleto axial é a parte central do esqueleto. É o eixo do esqueleto, que é formado aqui por essa partezinha que está em amarelo. E o esqueleto apendicular vem de apêndice. Apêndice é o mesmo que anexo. Então é a parte anexa do nosso esqueleto, que é o que os membros, e as cinturas, que estão aqui anexados ao esqueleto axial. Olha só. O esqueleto axial, ele é formado basicamente de duas caixas, a caixa craniana e a caixa torácica, e juntamente com a coluna vertebral. Isso forma o esqueleto axial da gente. Já o esqueleto apendicular é formado por duas cinturas, que é a cintura escapular, a cintura pélvica e os membros superiores e membros inferiores. Vamos ver cada um disso aí. Então a gente vai ver aqui as partes dos ossos da gente. Começando aqui pela caixa craniana. A maioria dos autores prefere o termo caixa craniana do que o termo crânio, porque crânio dá a ideia de que é um osso, apenas um osso. E a gente não tem nenhum osso chamado crânio, não existe um osso chamado crânio. O crânio da gente, na verdade, é a junção de vários ossos colados um ao outro, que formam essa caixa craniana para proteger as partes internas. Olha só, como você pode ver nessa imagem aqui, cada partezinha dessa aí colorida é um osso diferente. Tem aqui frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoide, nasal, maxilar, mandíbula e por aí vai. Então, aqui os principais ossos do crânio são frontal, que é a testa, parietal aqui em cima e occipital aqui atrás. Temporal é aqui abaixo do parietal, porque a gente tem um parietal e temporal. Então veja bem, frontal, parietal
temporal, occipital. Principais ossos aqui do crânio. Aí a gente tem também o esfenoide, que é bem aqui, nasal, que é o do nariz, maxilar é a parte de cima da boca e mandíbula é a parte de baixo da boca. Então esses são os principais ossos aí do crânio. Então aí tá aí um crânio. Vamos lá. Agora sobre a caixa torácica. Caixa torácica é basicamente dois ossos apenas, externo e costelas. O externo é esse osso que fica aqui na frente, ó, que ele começa aqui, você colocar o dedo aqui, você vai sentir uma depressão, um buraquinho aqui. Ele começa aqui, ele vai até embaixo, onde você pode sentir uma pontinha de osso. Tá aqui a depressão, tá aqui a pontinha de osso. Ó. Esse osso é o externo, fica aqui na frente. E as costelas são ossos que nascem lá na coluna vertebral, lá atrás, dão a volta no corpo, chegando até o externo. Só que nem todas chegam no externo. Por isso que são divididas em 7 costelas verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. A gente tem 12 de cada lado, sendo que 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. O que são isso? Veja bem. Como eu disse, a costela sai da coluna lá atrás, dá a volta e vem até o externo. Porém, só 7 chegam realmente ao externo. Essas são as 7 verdadeiras. Outras 3 não chegam, ficam aqui presas umas às outras. São chamadas de falsas. E outras 2 não vão para lugar nenhum, elas saem da coluna e ficam flutuando aqui. São as chamadas de flutuantes. Entendido? Compreendido? Vamos lá. Sobre a coluna vertebral, o que é que eu tenho para dizer? Primeiramente, vamos ver as partes da coluna vertebral. Basicamente, a coluna é dividida aqui em cervical, torácica e lombar. Aí tem também as partes lá embaixo, que é o sacro e o cóccix. Mas o mais importante é as 3 primeiras aqui. A cervical são 7 vértebras que estão na região do pescoço. Então tem 7 vértebras aqui no pescoço. A torácica, na região do tórax, são 12 vértebras, justamente a quantidade de costelas, né? Por quê? Porque cada vértebra tem um par de costelas. As vértebras da torácica. E a lombar está lá no abdômen, lá embaixo. São 5 vértebras, são as maiores vértebras que a gente tem lá na lombar. Essas vértebras têm nome. Cervical, elas são denominadas de C1 até C7. Então C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Aí vem T1, T2, T3, T4, T5, T6, até T12. E depois L1, L2, L3, L4, L5. São os nomes das vértebras, né? E depois tem S1, S2, S3, S4, S5 e por último tem o cóccix, que é o famoso ossinho do cu. Então tá aqui uma foto de uma coluna vertebral, ó, vista de frente, vista de costas e vista de lado. Tem aqui o cóccix, aqui o sacro, aí a gente tem 5 vértebras lombares, depois 12 torácicas e por último 7 cervicais. Está aqui a estrutura de uma vértebra, ó. Ela é vista de frente e ela é vista de cima. Você percebe que ela tem uma parte aqui óssea e aí tem uma estrutura para fora e tem esse canal aqui. Quando você coloca todas as vértebras em cima uma da outra, esse buraquinho aqui vai formar um canal que é onde passa a medula espinhal. E essa medula espinhal é ela que, quando é rompida, faz com que a pessoa fique tetraplégica, fique aleijada, fique paraplégica. Depende do lugar que for rompido. Por exemplo, se eu romper no pescoço, eu vou ficar tetraplégico, não vou movimentar nada daqui para baixo. Se eu romper na cintura, vai paralisar apenas as pernas. Na verdade, as pessoas acham que se quebrar a coluna, fica paraplégico, mas não necessariamente. Você pode muito bem quebrar o osso aqui, sem romper o que está aqui dentro. Então, nesse caso, você não vai ficar paraplégico. Você não pode romper o que está aqui dentro, porque é o sistema nervoso central, e aí você vai perder o controle do corpo. Está aqui, ó. A coluna vertebral, você vê que as 7 primeiras vértebras, a cervical é no pescoço, depois as 12 aqui torácicas são a região das costelas e depois mais 5 lombares. Agora sobre os desvios posturais. Primeiramente você tem que saber que a nossa coluna tem curvatura normal. Nossa coluna não é reta. Se ela fosse reta, ela sofreria muito impacto. Isso não seria nada bom para o nosso corpo. Então a curvatura dela facilita a absorção de choques. Então a gente tem 3 curvas basicamente, que é chamada de lordose e cifose.
Lordose é quando essa curva é para frente, assim, ó. Cifose é quando ela é assim, ó, para trás. E aqui tem outra lordose. Então a gente tem lordose, cifose, lordose na nossa coluna. A lordose cervical, a lordose lombar. E a cifose é na torácica. Isso é normal. A coluna não pode ser reta, ela é assim. Agora, o que é os desvios posturais? Veja bem. Uma hipercifose é quando você tem uma cifose muito acentuada. Isso já é um problema de coluna. Uma hiperlordose lombar aqui, ó, é quando a lordose da lombar é muito acentuada. Isso aqui seria uma coluna normal. E aqui é uma escoliose. Uma escoliose é quando a coluna ela é curva na lateral. Tem uma curvatura lateral na coluna. Isso é uma lordose. Aliás, isso é uma escoliose. Olha só. Esse aqui é uma coluna normal. Você veja que ela tem a curvatura, ó, lordose, cifose, lordose. É uma coluna normal. Já essa primeira aqui, isso, na verdade, é uma retificação da coluna lombar. Então, em vez da coluna lombar ter a curva para trás aqui, ó, ela fica reta. Faz com que a pessoa fique com o cu trancado. Já aqui é uma hiperlordose da lombar. Acontece muito nas meninas que ficam querendo ter bunda sem ter e fica arreganhando para trás e a coluna vai entortando e até chegar a um ponto de gerar um problema de coluna. Isso é uma hiperlordose lombar. Aqui é uma hipercifose. A pessoa anda relaxada demais, com os olhos caídos e tal. Faz com que a cifose torácica aumente. E aqui também a nossa cervical, que ela tem que ter uma lordose, ela fica para frente aí nesse caso. Então tudo isso é são desvios posturais. Esse aqui, que desvio é esse? Exatamente, isso aqui é uma escoliose. Você está vendo que o corpo aqui está de frente, aliás, está de costas, e a coluna está torta na lateral. Agora esses dois aqui, analise esses dois aí e me diga qual o problema que esses dois têm. O primeiro tem uma hipercifose da torácica. Então ele tem uma torácica muito cifótica. E a segunda tem uma escoliose. Um traço marcante da escoliose é que, como a curvatura dela é lateral, faz com que um lado do corpo fique mais alto do que o outro. No caso, você vê aqui que o ombro esquerdo dela é mais alto que o direito. Isso acontece por causa de uma curvatura na coluna lateralmente. Cintura escapular. Agora a gente já terminou de ver os ossos do esqueleto axial, vamos começar nos ossos do esqueleto apendicular. Primeiramente, na apendicular, como a gente viu, a gente tem duas cinturas, cintura escapular e cintura pélvica. O que é uma cintura? A palavra cintura vem de cinturão. Cinturão é algo que serve para segurar, né? Prender. Então, a cintura escapular, ela prende o membro superior no esqueleto axial. Então, ela que faz a ligação aqui do braço com o esqueleto axial. E ela que dá uma liberdade aqui de movimento para o nosso braço. Porque se não fosse, o nosso braço fosse colado diretamente na costela, você não ia mexer muito bem, né? A cintura escapular é formada de clavícula e escápula. A clavícula, que é o osso aqui da frente, escápula, que o povo chama de pá. E esses dois ossos têm uma estrutura bem interessante, olha só aqui. A escápula, que está lá atrás, ela é totalmente solta. O único ponto dela que ela está presa é aqui, ó, na clavícula. Tem esse osso aqui em cima? A escápula está presa aqui. E essa clavícula também está toda solta, só está presa aqui, ó. Que é justamente aqui. Então, esse é o único ponto onde o seu braço está preso. Seu braço só está preso aqui. Porque o resto é solto. Tanto que quando você levanta o braço, você segurar aqui na clavícula, você vai sentir a clavícula subindo junto, ó. E a escápula também sobe junto. Tudo aqui sobe junto. Aqui, ó, é o espaço onde o nosso braço vai ficar encaixado na escápula aqui, beleza? Então a cintura escapular faz essa ligação aí do braço com o esqueleto axial, tá? É uma escápula, vamos para frente. A cintura pélvica faz a ligação do membro
inferior. A cintura pélvica ou bacia, que o povo chama, é diferente no homem e na mulher. Veja bem, no homem, a principal diferença é a abertura aqui embaixo. Primeiro, o da mulher é mais larga, do homem é mais fino, mas a principal diferença é a abertura aqui embaixo. Na mulher é uma abertura mais larga, no homem é uma abertura mais fina. Isso aqui é justamente para facilitar na hora do parto. Então tá aí a cintura pélvica, ó, aqui é a abertura embaixo. A cintura pélvica é formada por 2 ossos ilíacos, então cada lado desse é um osso, forma a cintura pélvica. Aqui um encaixe, ó, do fêmur com a pelve. Aqui um raio-x, o fêmur encaixado na pelve. Aqui é um osso ilíaco de um lado, um osso ilíaco do outro lado. Forma a cintura pélvica, onde o membro inferior se encaixa. Para finalizar agora os ossos, vamos ver só os dois membros, membro superior e membro inferior. Primeiramente, você tem que saber que membro superior é formado de braço, antebraço, pulso e mão. Então, isso tudo aqui não é braço. Braço é só do ombro até o cotovelo. O osso do braço é justamente o húmero. Do antebraço, a gente tem o rádio e a una. No pulso, a gente tem o carpo. E na mão, a gente tem o metacarpo e as falanges. Vamos ver aqui, ó. Primeiramente, você vê aqui a cintura escapular. Na cintura, após a cintura escapular, já passa para o húmero, depois rádio e una, depois carpo, metacarpo e falanges. Aí é a articulação do cotovelo, ou também chamada húmero ulnar. Aqui os ossos da mão. Começa pelo carpo, depois metacarpo e depois falanges. Tá aqui, ó. Carpos são esses ossinhos que ficam aqui. Eles fazem a ligação dos ossos do antebraço com os ossos da mão. Então aqui para dar uma mobilidade à mão. Dentro da própria mão a gente tem o metacarpo. E nos dedos a gente tem as falanges. Cada dedo tem 3 falanges, com exceção do polegar que tem só 2. 3, 2. Tá aí, ó, os 3 falanges no dedo. Os ossos do antebraço eles têm essa particularidade aí bem legal. Quando seu braço está assim, os ossos ficam paralelos um ao outro. Quando você gira a mão, faz uma pronação, os ossos vão ficar cruzados, um por cima do outro. Eles se invertem. E agora, para finalizar, os membros inferior. O membro inferior é parecido com a mão, com o membro superior. Na coxa a gente tem o fêmur, na perna a gente tem tíbia e fíbula, no tornozelo a gente tem o tarso, que não é o tarso direito, é o tarso do tornozelo. E no pé a gente tem metatarso e falanges. Tá aqui, ó, fêmur, tíbia e fíbula, tarso, metatarso e falanges. O fêmur é o maior osso do corpo, é um osso bem bonitão, ó, dá até vontade de tomar um caldo de mocotó, né? Vamos lá. O pé tem aqui os ossos do tarso, metatarso e falanges. Lembrando que no pé é igual à mão, ó. O dedo midinho, apesar de você quase não ter dedo, mas ele tem 3 falanges. E o dedão do pé, apesar de ser do tamanho de uma bola de basquete, ele tem apenas 2 falanges, igual à mão. O polegar. E aqui mais uma foto do pé, vamos passar para frente. Beleza? Aí diferenças do esqueleto masculino e feminino, dê uma olhadazinha aí. Vamos lá. Bora lá. Continuando, vamos lá. Classificação dos ossos. Os ossos são divididos aí basicamente em ossos curtos, ossos planos e ossos longos. Ossos curtos são ossos que eles têm praticamente o mesmo comprimento e largura. Ou seja, eles são quadradinhos, redondinhos, bonitinhos. Os planos são ossos achatados, planeados. Tipo, por exemplo, a escápula, os ossos do crânio, os ossos ilíacos. E os ossos longos são ossos que têm formato alongado. Não pense que o osso longo tem que ser grande. Não, longo é formato alongado. Inclusive, as falanges são ossos longos, porque elas têm um formato alongado. Os ossos longos eles têm essa característica. A parte central deles é a chamada diáfise,
que é um tecido ósseo compacto, então é a parte mais rígida do osso. Já a ponta tem uma parte chamada epífise, que é uma parte formada de tecido ósseo esponjoso, que é mais mole, justamente por quê? Porque a ponta do osso vai estar em contato direto com o outro osso numa articulação. Então, se ele fosse duro, ia desgastar nesse contato. O atrito ia fazer com que prejudicasse o movimento. Então, tem que ser um pouquinho molinho para absorver impacto. Beleza? Vamos lá. São ligamentos. Ligamentos são é um cordão de tecido conjuntivo que prende um osso ao outro na articulação. Porque como a articulação são de dois ossos e os ligamentos são que fazem com que esses ossos permaneçam unidos, não se separem. Tecido cartilaginoso. A cartilagem no nosso corpo ela tem basicamente a função aí de facilitar o deslizamento das articulações, absorver o choque e de crescimento ósseo. Veja bem, a cartilagem hialina, por exemplo, é a cartilagem que forma o esqueleto do feto. Então o feto lá na barriga da mãe, o esqueleto dele não é formado de osso, é formado de cartilagem. E a partir do nascimento, durante toda a adolescência, o nosso crescimento acontece justamente no processo de transformação dessa cartilagem em osso, através da calcificação desses ossos. Então, nosso corpo começa a depositar cálcio dentro dessa cartilagem e ela vai se tornando osso, vai ficando compacto, vai se tornando uma estrutura mais rígida. Como tem aqui, ó. Inicialmente o nosso esqueleto é apenas cartilagem e aí a calcificação começa aqui do centro para as extremidades e vai calcificando, até que na idade adulta a gente ainda tem cartilagem, mas só na ponta do osso. Para quê? Para proteger a articulação. Está ali protegendo a articulação, tem uma cartilagem entre um osso e outro para poder evitar o atrito. Então, mesmo após a idade adulta, a gente ainda tem cartilagem hialina na ponta do osso, ou seja, na epífise. Então, os ossos se formam a partir dela e continua presente em adultos nas articulações, como eu acabei de falar. Tá aí o osso vai se calcificando e na idade adulta ainda tem cartilagem na ponta do osso, na epífise do osso, para absorver os impactos e facilitar o deslizamento da articulação. A cartilagem elástica é uma cartilagem que possui alto teor de fibras elásticas e não se calcifica. É uma cartilagem que está presente em alguns locais do corpo específico, como por exemplo orelha, nariz, laringe, epiglote, por aí vai. Já a cartilagem fibrosa é uma cartilagem muito importante no nosso corpo, porque ela tem alto teor de colágeno, então é uma fibra bem resistente, que está presente em locais do nosso corpo que precisam aguentar grande pressão, como por exemplo no espaço entre as vértebras. Tem um disco de cartilagem para aguentar a pressão aqui amassando uma entre a outra. Tem também no joelho, tem também aqui no trocante do fêmur, aliás, tem também aqui no fêmur, em locais que resistem grandes pressões. Vamos lá. Sobre o sistema articular, a gente tem três tipos de articulações. São as articulações fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, que são respectivamente articulações imóveis, semimóveis e móveis. As articulações fibrosas são articulações, primeiramente, articulação. A articulação é a junção de um osso com o outro. É a junção de dois ou mais ossos. Então, é um encontro aqui de um osso com o outro. Isso é uma articulação. Existem articulações que não realizam movimento, que é o caso das fibrosas. Então, tá um osso, tá outro, encosta no outro e não movimenta. Por exemplo, os ossos do crânio, ó, estão presos um ao outro. Isso aqui é uma articulação. Isso aqui é uma articulação por quê? Porque aqui está o frontal, aqui está o parietal. Então, o encontro de um com o outro aqui é uma articulação, só que não se movimenta. Então, no crânio, no saco e em outros locais também no corpo tem articulações fibrosas. As articulações cartilaginosas, elas se movimentam, mas bem pouquinho. Por exemplo, as vértebras. O movimento da vértebra é só isso aqui, ó, vai para um lado, vai para um outro. É bem pouquinho. Mas como tem várias vértebras, gera um movimento maior, né, na coluna. Acontece também aqui, ó, no espaço entre um ilíaco e outro aqui. Esse espaçozinho aqui também movimenta para absorver choques durante a caminhada, durante a corrida, mas é bem levezinho o movimento dele. Então essas são articulações cartilaginosas. Já as sinoviais, essas sim são as articulações que têm grande mobilidade no nosso corpo. Elas são preenchidas pelo líquido sinovial
que é justamente para lubrificar essa articulação. Então essa articulação, veja bem como ela é protegida. Primeiro ela tem a epífise, que é um pouco mole, por cima tem a cartilagem e ainda tem o líquido sinovial dentro dessa articulação. Isso tudo para proteger a nossa articulação desse movimento do atrito, né? Então são articulações de grande mobilidade. Mesmo assim a gente ainda acaba destruindo as articulações, como por exemplo o joelho. O joelho é uma articulação muito vulnerável, porque o seu peso inteiro fica em cima dele durante o dia inteiro. E é uma articulação aqui muito sensível. Na verdade ela é uma articulação bem projetada, ó. Tem vários ligamentos aqui, ó, cruzados, laterais. Tem um disco de cartilagem fibrosa aqui no meio chamado de menisco. Tem a patela na frente para proteger de impactos. Mas mesmo assim muita gente destrói o joelho, não sabendo se proteger, não sabendo cuidar do joelho. E chega na idade senil morrendo de dores no joelho, mal aguenta andar. Então proteja seu joelho. Procure ficar em pé em postura correta. Ó, aqui é a patela que fica na frente do joelho, protegendo. E aqui um joelho, faz o movimento. Aqui o menisco. O articulação de bastante mobilidade, a articulação que tem mais mobilidade no nosso corpo, tem mais ampla gama de movimentos. Consequentemente também, por causa disso, ele é a articulação mais solta, mais fácil de se deslocar. Então é muito fácil de deslocar o ombro. Você tem que tomar muito cuidado para deslocar seu ombro, inclusive porque depois de se deslocar uma vez, fica fácil de se deslocar de novo. E a maneira de se corrigir seria através da musculação, porque como você pode ver aqui, o ombro ele é muito solto. Olha só, ele tem os ligamentos prendendo, mas não tanto. Imagina, só um ligamentozinho velho desse aqui para segurar o peso do seu braço todinho. Muito fácil de se deslocar. O que vai prender seu ombro no lugar são os músculos do ombro. Então, através da musculação, o fortalecimento desses músculos aqui é que você deixa seu ombro bem preso no lugar. Então, a musculação é bem importante para o ombro. O quadril é uma articulação parecida com o ombro, ó, mas é mais difícil de deslocar porque é maior, né? Então, precisaria de um impacto maior para poder deslocar um quadril. Mas acontece, tem gente que desloca, deve ser meio ruim. Tá aqui uma pelve, ó, com o fêmur, que é essa articulação aqui ajustada. Tá aí, um monte de ligamento aí. E aqui um raio-x. Veja que esse raio-x aqui tem um espaço muito grande aqui entre os ossos, né? Por que isso? Esse espaço aqui no meio é vento? Não, esse espaço aqui no meio é cartilagem. Só que cartilagem não aparece no raio-x. Então, aqui você já sabe que é um raio-x de uma criança. Aqui é um raio-x de uma criança, cheio de espaço de cartilagens. Aí algumas quantidades de ossos. E se você não gostou da aula, vá para baixo da égua. Se gostou, se inscreve no canal aí, que eu preciso de alguns inscritos. E valeu, até mais, valeu, foi